Então nós temos que ter esse entendimento. Aí você chega para mim e diz: pastor, mas veja bem, como que eu vou adquirir essa fé? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina? Ele diz aqui, ó, Romanos 10, no versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você está vendo como é importante quando você entra na live, quando você permanece na live, quando o inimigo não te deixa inquieto, inseguro, que você fica naquela agonia, naquela teimosia de sair, de ficar pulando de vídeo em vídeo e não dá um tempo primeiro para absorver aquilo que você está recebendo. Aí veja bem, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então quando você fica na live, que você fica essa horinha aqui, que você recebe a palavra começo, meio e fim, e você fecha isso tudo, o que acontece? A tua fé, ela é calibrada, ela vai se tornando cada vez mais forte. Toda live vai colocar mais e mais fé no teu coração. Por quê? Porque aqui nós pregamos o quê? O Evangelho de Cristo, pregamos a palavra de Deus, nós pregamos aqui a Bíblia, porque cremos que é o nosso livro de salvação, que é o nosso livro de regras. Amém? E esse é tudo que nós precisamos para quê? Para ser salvo, para vivermos verdadeiramente os sonhos de Deus, vivermos verdadeiramente a vontade do nosso Pai. Porque a vontade de Deus, quando ela vem sobre nossas vidas, elas nos enche de prazer. A gente se realiza totalmente. Não é verdade? Amém? Glórias a Deus. Então, queridos, é isso. E eu quero pregar sobre a fé e também a gente poder ler mais sobre os versículos da fé, como eu li aqui em Hebreus 11, no versículo 1 e no versículo 6. Eu queria também ler o versículo 7, que diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Então nós vimos aqui e separamos esse personagem da fé, para a gente poder ver o caráter, as decisões, as escolhas desse homem, que vai com certeza nos dar grandes lições. Esse homem, a primeira preocupação dele foi com o quê? Foi com a sua família, o povo que era especial para ele, que era sua esposa e seus filhos. Então aí a gente já começa a tirar a primeira lição, que depois que nós nos apegamos a Deus, segundo plano vem o quê? A nossa família, nossa esposa, os nossos filhos, tá certo? Então nós precisamos ter um cuidado de alimentar essas pessoas da fé em Deus, de conduzir essas pessoas a terem um encontro real com Cristo. Eu sei, queridos, que é uma tarefa difícil, porque o próprio Cristo disse o quê? Que o profeta não tem honra na sua própria casa, não é verdade? Mas se você olhar, Jesus operou milagres em Nazaré, entendeu? Jesus fez coisas grandiosas em Nazaré. Então, ele quis nos mostrar o quê? Que não é impossível. Ainda que a gente esteja desacreditado, ainda que as pessoas, que geralmente dentro de casa é onde a gente mostra quem nós somos verdadeiramente. E sem maquiagem, não é verdade? Sem fantasia. E é dentro de casa que as pessoas conhecem bem quem nós somos. Comportamento, temperamento, vai a escolha, decisão, uma série de coisas vai nos mostrando, de que nível que está a nossa fé, que nível está a nossa comunhão com Deus. Então tudo isso vai nos mostrando quem verdadeiramente a gente é. Então, nada melhor do que a gente começar o nosso ministério pelas pessoas que mais nos conhecem. Veja bem, se você conseguir passar, se você conseguir ser um cristão, desenvolvendo a sua fé dentro da sua casa, você vai ser uma bomba lá fora. Você vai ser uma bênção lá fora. Na igreja, no trabalho, aonde você chegar. Porque dentro de casa, você vai passar pelo teste ali como é que tá. Não é verdade? Ali dentro de casa, você vai realmente mostrar que nível de fé que você tem. Se verdadeiramente, ai que dor de cabeça. Mulher, me traz aí um Doril. Não, peraí. Mulher, faz uma oração por mim, que eu creio que Deus vai te usar como instrumento, como canal, e essa dor de cabeça vai sair agora, em nome de Jesus. Amém? E aí é quando você tem essa convicção, tem essa certeza, saiu. A tua esposa já vai ficar, antigamente ele ia pedir para mim um analgésico, mas agora não, agora a atitude dele é diferente, esse homem está diferente. E quando a mulher tem a mesma atitude, muda, querida, as coisas dentro de casa. Hoje está faltando isso, está faltando aquilo. Querida, me
minha amada, vamos orar a Deus? Vamos, meu amado, orar a Deus? Deus vai providenciar, Deus vai nos abençoar e essa providência vai chegar. Ah, queridos, eu te falo isso porque eu vivi isso dentro da minha casa. Dependendo de um milagre de Deus, se esse milagre não chegasse, a gente iria ficar no jejum, permanecer em jejum. Mas Deus sabia a hora certa e o momento certo, entendeu? Então isso é o que a gente promover a fé espiritual, sobrenatural. Porque a fé sobrenatural, ela faz isso, ela traz à existência os milagres. Por isso que nós precisamos alimentar a nossa fé para chegar nesse nível que esses profetas, assim como Noé, viveram. O que fortaleceu Noé a enfrentar toda essa adversidade foi o quê? Foi a sua fé, foi a sua confiança em Deus. Ele não titubeou, ele não teve dúvida. Ele falou, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar e é isso que eu vou receber. Entendeu, querido? Então nós precisamos ter essas convicções. Vamos aqui dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 6, amém? Se você... Gênesis já está dizendo início, né? Então o início é o primeiro livro da Bíblia. Vamos lá em Gênesis 6, a partir do versículo 5, né? Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então veja bem, Deus viu que a maldade do homem se havia multiplicado. A gente tem visto, amados, isso acontecer nos dias de hoje. Veja bem, isso aconteceu lá com Noé. Hoje está acontecendo isso. A gente está vendo a iniquidade se multiplicando. O que é a iniquidade? O pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que vai contra Deus, que vai contra a sua palavra, que não andam alinhado com Deus. Isso tudo é pecado. Então veja bem, a maldade tinha se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então você pode olhar, por isso que nós, seres humanos, nós temos uma facilidade de desenvolver o errado muito mais do que o certo. Muitas vezes a gente fica sabendo que aquilo é errado, mas a gente continua cutucando o errado, continua ali e seguindo, perseguindo e seguindo o errado para a gente fazer o errado. E aí depois a gente ainda tem que se apegar a algum argumento para dizer, não, eu não resisti, ó Deus, tu sabe que é isso, que é aquilo. Por isso que o Senhor está falando aqui, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Viu aí? Então, amados, isso era o quê? Deus viu a situação que essas pessoas se encontravam, entendeu? É interessante que a história de Noé, aqui ela é citada de forma bem objetiva, ou seja, somente o que é importante para Deus, entendeu? Então a gente vê aqui, ó, Noé era um homem justo, era um homem íntegro e andava com Deus. Amados, você só vai ver a Bíblia dizer duas pessoas que andou com Deus. Uma é Enoque e a outra é Noé. É as únicas pessoas que a Bíblia diz andou com Deus. É esse o motivo que Deus escolheu esse homem. Que ele era um homem íntegro, ele era um homem verdadeiramente justo, certo? E ele andava com Deus, mesmo diante de uma nação tão pecaminosa, diante de uma nação que o coração dele estava tudo corrompido, com o pecado, com a vaidade, com o orgulho, com a soberba. Isso sem falar os pecados na área sexual, né, que chegou a feder as narinas de Deus. Imagina hoje como que esse pecado dessa terra que nós estamos vivendo está chegando até Deus, porque isso tudo tem se multiplicado, né? Principalmente essa área do sexo. Deus, ele deu o sexo para o homem e para a mulher como uma bênção, mas o diabo veio com o seu dedinho e colocou para quê? Para desfazer, para destruir o que Deus tinha dado ao homem, que era tão maravilhoso, de uma expectativa tão grande, que é a vida sexual de um casal, né? Biblicamente juntos, casados, homem e mulher. Mas infelizmente a gente vê que hoje tudo isso está bagunçado, né? Hoje as pessoas perderam totalmente a direção certa e banalizaram, né, algo tão lindo, tão maravilhoso, que é o sexo para o homem e para a mulher, dentro da sua legalidade, que é o casamento, não é verdade? Então, amados, é isso.